subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quero, nesta oportunidade, desejar a todos um feliz ano novo, um ano de realizações. Tivemos 2022 muito movimentado, muito agitado, E, enfim, já passamos, estamos no novo ano. Desejo a todos os inscritos do canal Rascunho da EBD e também do canal Rascunho Teológico boas festas, feliz ano novo a todos e que o Senhor Deus continue os abençoando hoje e sempre. Que o ano 2003, os projetos, todas as realizações sejam aí cabalmente cumpridas e concluídas para a glória de Deus. Deus abençoe a todos. Nós iniciaremos nesse trimestre um novo título e nós estaremos estudando sobre o avivamento. Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento do povo de Deus. Vamos trabalhar o avivamento no Antigo Testamento, o avivamento no Novo Testamento, o que é avivamento propriamente dito, o que é que o avivamento bíblico, E que é isso exatamente, Nós vamos trazer aqui algumas informações pertinentes. O comentarista dessa revista do primeiro trimestre de 2023 é o pastor comentarista Elinaldo Renovato de Lima, E nós estaremos trabalhando essa proposta aí sobre avivamento. Na primeira aula estaremos falando sobre o avivamento espiritual. Na segunda aula teremos o avivamento no Antigo Testamento. Na terceira aula teremos o avivamento no Novo Testamento. Na segunda aula teremos o ministério avivado de Jesus. Na quinta aula, isso é na quarta aula, na quinta aula teremos o avivamento na vida da igreja. A sexta aula nós teremos o avivamento no ministério de Pedro. Na sétima aula nós teremos Estevão, um mártir avivado. Na lição de número 8 teremos avivamento espiritual no mundo. Na lição de número 9 teremos o avivamento pentecostal no Brasil. Na lição de número 10 teremos o avivamento na vida pessoal. Na lição de número 11 teremos o avivamento e a missão da igreja, o avivamento e a missão da igreja. E na lição de número 12 teremos vivendo no Espírito. E na lição de número 13 teremos uma frase de Abacuque: ó Senhor, aviva a tua obra, ó viva Senhor a tua obra, ok? Lição de número 13, onde estaremos aprendendo, isto é, do dia de domingo, dia 1º, desse dia 1º de 2023, janeiro de 2023 até o dia, deixa eu ver aqui exatamente, para ser preciso, até o dia 26 de março estaremos nessa temática de avivamento, Muito bem. Pensando nisso, nós elaborei aqui uma aula baseada nessa temática, principalmente trazendo aí o significado de avivamento propriamente dito, Qual o padrão bíblico de avivamento ou do avivamento, Os avivamentos bíblicos oferecem alguma coordenada para a renovação da igreja evangélica no Brasil hoje? O que é exatamente avivamento? O que o avivamento, quais os resultados do avivamento? Quais os resultados do avivamento? Essas e outras questões estaremos aprendendo aqui no canal Rascunho da EBD, tá certo? Nesta lição de número 1, estaremos comentando sobre o avivamento espiritual, tá certo? O significado do termo avivamento, nós temos aí, no hebraico ir, que quer dizer avivar, que tem um significado primário de preservar ou manter vivo. Porém, avivar não significa somente preservar ou manter vivo, Nós temos aqui
mas também é purificar, corrigir, livrar do mal. Esta é uma consequência natural em todas as vezes que Deus aviva. Na história de cada avivamento, dentro ou fora da Bíblia, lemos que Deus purifica, livra do mal e do pecado, tira as escórias e as coisas que estavam impedindo o progresso da causa, né? Nós vamos ver, primeiro, o verbo avivar, em suas várias formas, né? E segundo, nós vamos ver o verbo, nós vamos ver que é usado 250 vezes no Antigo Testamento, avivar, e dos quais 55 estão num grau aí chamado piel. Ou seja, o que é o piel? É um verbo nas formas piel expresso, em uma ação ativa intensiva do hebraico, certo? Nesse sentido, o avivamento é sempre indicado como uma obra ativa e intensiva de Deus. Então, alguns exemplos estaremos trazendo aqui nessa questão da ocorrência, da ocorrência que são os clássicos aí nas orações de Davi, como esta, ele vai dizer, Davi diz, porventura não tornarás a vivificar-nos? Terceiro, para que em ti regozije o teu povo, né? Em Salmos, capítulo número 85, verso de número 6. No quarto objetivo aqui nós temos, a clássica oração do profeta Abacuque. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, me sinto alarmado, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decursor dos anos faz-a conhecida, não é? A tua ira, lembra-te da misericórdia. É Abacuque, capítulo de número 3, verso de número 12, não é? No Novo Testamento também encontramos aí o termo grego, um conjunto de palavras que expressa aí o conceito básico do avivamento, que são eles: ergueiro, Anastásio Azanósia, né? E anakainon, né? Então nós vamos ver outras palavras gregas que compreendem ou que comparam sim, o avivamento ao reacender aí uma chama que se apaga aos outros, né? Em Timóteo, 2 Timóteo 1,6, aparece anasopiero, né? Uma planta de lança novos brotos e floresce novamente, né? Anafálio, nós vamos ver essa comparação no capítulo 4, versículo 10 do livro de Filipenses, né? No Novo Testamento, as palavras, os termos gregos, as palavras supracitadas aí aparecem no contexto do avivamento apenas 7 vezes, embora a ideia básica de avivamento seja sugerida com mais frequência, e é possível uma explicação para o uso escasso dos termos na comparação do Antigo Testamento. Então, no Novo, cobre apenas uma geração durante a qual a igreja cristã desfrutou, na maior parte do seu tempo, um grau em comum na vida espiritual, né? E o que não é avivamento, não é? Então nós fizemos aqui algumas perguntas e vamos ver exatamente o que não é avivamento. Na nossa lição, nós temos aqui o que é avivamento espiritual. Já vou falar disso, tá? Mas trazendo aqui bem o sentido do que é avivamento, tá? No segundo tópico diz as condições para o avivamento espiritual. E no terceiro tópico, deixa eu ver, segundo tópico, isso, no terceiro tópico é a necessidade de um avivamento espiritual. Nós vamos ter vários livros aqui, arrolados, claro, não é? No primeiro tópico, no segundo tópico nós vamos ver a leitura bíblica em classe, ela trabalha em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 12 a 15, e Ageu, capítulo número 2, versículo 5. Né? Nós temos uma síntese, né? um estudo, tanto de 2 Crônicas como Ageu, no canal Rascunho Teológico. Tá? Se você quiser dar uma passada lá, eu vou deixar na descrição do vídeo, e você pode dar uma passada lá para dar uma observada, uma olhada, tá certo? Muito bem, voltando aqui para a nossa aula, né, sobre o avivamento, né? Então, o que não é avivamento? Antes de falarmos sobre o avivamento bíblico, propriamente dito,
acreditamos ser aí, abordar essa questão e ser de grande valia para o entendimento, mesmo que rápida, para que não seja o que não é o padrão bíblico. Qual é o avivamento que não é padronizado, que não é o avivamento bíblico, né? Hernandes Dias Lopes, no seu livro Avivamento Urgente, né, ele apresenta 7 interseções, 7 interessantes razões sobre qual eles não devem ser entendidos como avivamento, né? E nós podemos observar que ele vai trabalhar essa questão. Avivamento não é propaganda, não é um programa agendado pela igreja. Então, o primeiro tópico que não é avivamento é avivamento. O avivamento não é um programa agendado pela igreja. Está chegando o final do ano, já vai chegar, né, estamos chegando o ano novo, não é? Ou melhor, e você vai ver campanhas como 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Enfim, 30 dias de clamor para 12 meses de bênção. E aquelas frescurites de uma igreja falida, de um sistema arcaico, bizarro, onde os usurpadores de púlpito, né, por que não dizer os ratos, eles cobram caro para estarem gritando e fazendo espalhafatos estereotipados dentro das igrejas, né? Que Deus tenha misericórdia. Isso não, gritaria não é avivamento. Avivamento tem que ter salvação, tem que ter arrependimento, tem que ter cura, tem que ter libertação, tem que ter salvação de almas, não é? E não é uma agenda que vai de igreja como tem nesses dias. Começou o ano, você vai ver que vai aparecer esse tipo de chamadas aí e apelos totalmente nebulosos que, se formos para a Bíblia, vamos encontrar bastante contestações, aliás. Então, o avivamento não é uma ação da igreja, mas de Deus. O avivamento é uma obra soberana, não é? E livre do Espírito Santo, não é? Então, é Ele que trabalha, né? A igreja não promove nem faz avivamento. A igreja não é agente de avivamento. A igreja não é agenda e nem um programa de avivamento. A igreja só pode buscar o avivamento se preparar o caminho para a sua chegada, né? A igreja não produz o vento do Espírito, ela só pode içar as suas velas em direção a esse vento, ou seja, a soberania de Deus, no entanto, ela não anula a responsabilidade humana, ok? Então o avivamento jamais virá se a igreja não preparar o caminho do Senhor, né? Avivamento jamais acontecerá se a igreja não se humilhar. Sem oração na igreja, as chuvas torrenciais de Deus não descerão, certo? Sem buscar, não há encontro, não é? Sem obediência a Deus, jamais haverá derramamento do Espírito, não é? Então, hoje, nos dias atuais, o povo não quer orar, não fica horas na oração, né? Não é muito por falar, não é muito por ficar, mas precisa orar, não tira períodos de oração, e, enfim, nos cultos de oração que temos, onde vai menos pessoas, certo? Mas todo mundo quer aparecer na selfie, todo mundo quer aparecer na imagem, principalmente a igreja que trabalha com mídia, que investe muito em mídia, você vai ver que as pessoas querem aparecer. Ninguém de joelho aparece, ninguém no quarto, dentro do seu aposento, quando manda a Bíblia, aparece, senão para Deus, ok? A igreja precisa voltar às suas origens e precisa para receber o avivamento de Deus. Avivamento porque teve seus pecados perdoados, avivamento porque acreditou no milagre, avivamento porque acredita na provisão, avivamento porque tem vida com Deus, avivamento porque busca Deus. E a igreja precisa se achar dentro do seu habitat, que é o Espírito Santo nela e ela aliada totalmente no Espírito Santo por meio da obediência da palavra. Sem esse encontro não há avivamento. Sem a obediência a Deus jamais haverá um derramamento do Espírito, jamais haverá avivamento, né? Contudo, quem determina o quando, como o avivamento é Deus, né? Quando e como é o avivamento é Deus que determina. Ele é soberano. Então nós vamos encontrar um testemunho de David Brainerd. Ele orou vários anos pelo avivamento entre os índios, né? E pelas vermelhas, os índios de peles vermelhas no século de número 18, século 18,
Aquele jovem ajoelhou-se na neve, suava de molhar a camisa, em agonia de alma, né, em fervente oração em favor daqueles pobres índios. Né? Quando seu coração parecia desfalecendo e já não havia prenúncio de chuvas da parte de Deus, o Espírito foi poderosamente derramado sobre os corações e se dobraram a Cristo aos milhares. Né? Então, o avivamento, outra coisa que não é avivamento o avivamento não muda, não traz mudança doutrinária. O avivamento não é mudança doutrinária da igreja. Não esquece isso, nova visão, nova revelação, isso tudo é frescura de fraco, de pessoas que se dizem fortes, sendo que o evangelho é coisa para fraco. Jesus disse que veio para os doentes, não é? Jesus trabalha com as pessoas que dependem dele, e essas pessoas que colocam na Bíblia ou colocam nas suas denominações, pode colocar, mas menos, lá é só uma denominação de CNPJ, mas o contexto de Deus está fora, totalmente, porque o avivamento não é a mudança doutrinária que você faz na sua igreja, não é? Não é. Estou saindo desse contexto porque creio nisso, creio naquilo, recebi uma nova visão. Deus não é equivocado não. Deus não erra na escolha e não errou em morrer na cruz pela igreja dele. Né? Então, nós vamos ver que se comete grande engano quando se descarta a teologia, quando despreza a doutrina e na busca de avivamento. Desprezar a doutrina é dinamitar os alicerces da vida cristã. Para trabalhar isso é muito interessante este livro aqui. Eu indico. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. É a Gênese da Doutrina, de Alistair McGrath. É um livro interessantíssimo para essa temática. Vai te ajudar bastante se você puder adquirir. Tá certo? Não há vida piedosa sem doutrina. A doutrina é a base da ética cristã. A doutrina, a teologia é a mãe da ética. Assim como o homem crer no seu coração, assim ele é. Provérbios 23, versículo número 17. Então, desprezar a doutrina é querer pôr um corpo de pé em movimento sem estrutura óssea. Um corpo de pé em movimento sem estrutura óssea não vai ficar de pé, obviamente, certo? Então, desprezar a doutrina é isso, é querer levantar um edifício sem alicerce, né? Sem ter fundamento, certo? Então, a vida sem doutrina gera misticismo, gera experiencialismo subjetivista, né? Avivamento sem doutrina é fogo de palha. Avivamento sem doutrina é um movimento emocionalista, é experiencialismo personalista, autopocentrista e assim sucessivamente. Deus tem compromisso com a verdade, com a sua palavra, e a verdade é todo o avivamento precisa ser fundamentado e está fundamentado na palavra. Então o avivamento precisa estar norteado pelas Escrituras, não é por sonhos ou por visões, precisa estar dentro de balizas da Bíblia e não dentro dos muros, por exemplo, e de revelações subjetivistas. Tem muitos obreiros, eu conheço alguns pessoalmente, em São Paulo não tenho esse conhecimento, mas no Nordeste eu tenho conhecimento de pessoas que conduzem a igreja através de revelamento. Todo dia tem uma revelação, todo dia tem uma profecia, e eu creio nos dons espirituais, ponto, deixo claro aqui. Sou continuista, sim, baseado na Bíblia, sim, sou um amante da palavra, gosto da Bíblia, vejo a Bíblia falando comigo poderosamente, mas não gosto de anomalia que mude doutrina. Qualquer anomalia que mude doutrina é heresia, é mentira, é disfarce, não é? É obra do engano, não é? E conheço alguns que tenta conduzir a igreja todo dia, culto de doutrina ele tem um revelamento, culto de domingo tem um revelamento, quinta-feira tem um revelamento, e quando acaba? Aí o povo é o mesmo, acabou as revelações, você vai falar o quê? Avivamento sem a palavra de Deus, sem a Bíblia, é malabarismo sem razão, sem lógica, certo? Então não adianta, se conduz a Bíblia, se conduz a igreja pela palavra, ensinando a palavra, debruça-se na palavra, medita nessas coisas e ocupa-te nelas, porque fazendo isso salvará, e a salvação é sim um ato de avivamento, né? Salvará tanto a ti quanto aos que
te ouvem, né? Então, esses movimentos subjetivistas, essas revelações subjetivistas, muitas vezes é feita na carne, e que não tem nenhuma base escriturística, nem tem uma base sociológica, racional, enfim, acaba tentando jogar para o público que você está falando, né? Que Deus tenha misericórdia da sua igreja e de nós outros, tá certo? Voltando aqui para a nossa temática, né? Outro fator que não é avivamento, o avivamento não muda a liturgia. O avivamento não muda a liturgia, certo? Muitos crentes confundem avivamento com a forma de culto, ou com a liturgia animada na congregação, instrumental, aparentosos assim. Louvor não é encarnação, não é mimetismo, não é ritualismo, não é emocionalismo, não é apenas seguir as formas pré-estabelecidas, como bater palmo, por exemplo, dizer aleluia, amém, levanta as mãos. Louvor não é purulância, né? Gringos dançando e etc. Não é grupo de dança, não é nada disso, certo? Então, louvor é que apenas levanta as mãos para o alto, mas não estende aí para os necessitados, não agrada a Deus. Quem não estende as mãos para o necessitado não está louvando a Deus, né? Logo não tem avivamento. Então, o avivamento não gera mudança litúrgica, né? A Bíblia ordena: levanta as mãos santas para o céu, num gesto de rendição e entrega. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo número 8. Né? Então, espero, nobre professor, nobre aluno, o assunto vai nos trazer bastante debates calorosos, né? Mas que debruce-se na Bíblia, não é? E dê uma olhada em todo o fator histórico, que é o que a revista vem trazendo desde o Antigo Testamento, para ver o que foi, o que é e quem é Deus dentro desse contexto do avivamento, como Deus está sendo colocado, porque às vezes a pessoa entroniza Deus no lugar que ele não tem. Não precisa entronizar, Deus tem o seu lugar, porque a igreja é dele, já é cativo, ponto, e acabou. Né? Louvor, em que as pessoas apenas saltita, pula, mas não vive santidade, é uma ofensa a Deus. Louvor que apenas verbaliza palavras bonitas para Deus, mas não leva a Deus a sério na vida secular, na vida no trabalho, é viver em fogo estranho. Né? Louvor que não produz mudança de vida, quebrantamento, obediência, não leva aí as pessoas a confiar em Deus. Louvor não é louvor, é barulho, né? E aos ouvidos de Deus. Então assim diz o Senhor: afasta-te de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias de tuas liras. Amós capítulo 5, versículo número 23. Então cuidemos para entender o que é avivamento, cuidemos para notabilizar o que é avivamento, né? Tem movimentos aí que passa meses de festa, nenhuma alma é salva, uma pessoa não aprende nada, absolutamente nada. Avivamento vem pela palavra, né? Estamos vivendo uma época de shows, né? Dos showmans, dos animadores de programas religiosos, dos rocks evangélicos, das músicas de baladas e do ritmo sensual. Nada disso é avivamento, né? Mas o que nunca é preciso tocar a trombeta em Sião. Mas do que nunca nós precisamos tocar a trombeta em Sião e coordenar a ideia de que precisamos imitar, de que não precisamos imitar o mundo, né? Nós temos que tirar isso para atrair o mundo. Não, a música do mundo tem entrado nas igrejas para a vergonha nossa e para a derrota também nossa. Que Deus tenha misericórdia. O louvor que agrada a Deus precisa ser em espírito e em verdade. O louvor precisa ser bíblico, senão é fogo estranho. Então Davi, no Salmo 40, no verso 3, ele faz uma alusão, ele fala-nos sobre balizas do louvor que agrada a Deus. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Né? E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Então o louvor precisa mover o coração do pecador, né? Da pessoa que ainda não é crente. Primeiro, vemos a origem desse cântico. E me pôs um louvor nos meus lábios. Esse louvor vem de Deus e não do homem. Segundo, vamos ver que a natureza desse cântico
me pôs nos lábios um cântico, um novo cântico. Então, nada velho, tudo novo. Deus não é novo de edição, mas no quesito de novo de natureza, né? É um cântico de expressar, que expressa marca na vida, de nova vida, de libertação, de ter saído da lama. Então, o terceiro ponto aí importante disso é que vemos aí o objetivo desse cântico, um louvor, um hino de louvor ao nosso Deus. E esse canto não é apenas entreter e agradar o público, ouvir sons estridentes, não. Esse cântico vem de Deus e volta para Deus. Então, é o seu alfa, o ômega. Quando vemos os resultados desse cântico, muitos virão estas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Isto é o louvor propriamente dito. Então, o louvor bíblico leva as pessoas a temerem a Deus e confiarem em Deus. O verdadeiro louvor leva as pessoas a se voltarem para Deus. Louvor não é um espaço da liturgia. Louvor é a totalidade da vida. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará para sempre nos meus lábios. O salmista disse no Salmo 34, no seu verso de número 1. Então, todavia, nós podemos observar que, embora o avivamento não seja mudança da liturgia, mas todo avivamento mexe com a liturgia, ou seja, o avivamento desinstala a liturgia ritualística, cerimonialista, formalista, fria e morta, e põe em seu lugar uma liturgia viva, alegre, ungida, onde há libertação do espírito, liberdade do espírito, sem abandonar a ordem e a decência, né? Então, em épocas de avivamento, a liturgia é desengessada e o povo com alegria e liberdade do espírito adora a Deus. Então, em espírito e em verdade, sem regras rígidas pré-estabelecida, cada culto é um acontecimento singular, novo, onde há a abertura para que Deus trabalhe e o povo viva em união. Hoje, em muitos cultos solenes, por exemplo, em muitos aparatos pomposos estão aí mortos, né? J.I. Parker, no seu livro, Na Dinâmica do Espírito, ele diz assim: não há nada mais solene do que um cadáver, né? Os cultos solenes que estão os mortos, embora o avivamento não seja essa mudança de liturgia. Todo avivamento muda a liturgia, tornando a bíblica alegre, ungida, dirigida pelo Espírito Santo. Então, o avivamento tira essa liturgia ritualística morta, não é? E coloca no coração do salvo uma motivação para cantar, para se alegrar, para temer, para obedecer, e isso gera avivamento. Então, devemos clamar, como disse os puritanos, né? Queremos liturgia pura. Bendito seja o nome do Senhor. Não é outro tópico importante. Não é avivamento uma ênfase carismática unilateral. Muitas pessoas hoje estão limitando o avivamento em milagres, curas, exorcismos, sem observar a abrangência global da doutrina da pneumatologia, da vida do Espírito. Então, isto leva a um sério perigo que cada vez mais tem superenfatizado uma verdade em detrimento de outra. Nós produzimos deformação, distorção desta verdade. Nós não podemos produzir isso, essa distorção, essa deformação. Deus nos fez ou nos faz maravilhas, curas, prodígios, é extraordinário quando Ele quer. Então, Ele é soberano, ninguém pode deter a sua mão, ninguém pode ser o conselheiro de Deus, ninguém pode instruir Deus a dizer que Ele pode ou não pode fazer, ninguém pode obstacularizar ou colocar obstáculo, nem ensinar de qualquer coisa. Ele faz tudo o que Ele quer. Ninguém vai obstaculizar Deus, ninguém vai colocar obstáculo em Deus, certo? E assim sucessivamente. Outro fator importante, que o avivamento não é modismo, O avivamento não é modismo, Muitos crentes, por desconhecimento, e se posicionarem contra o avivamento porque acham que ele é mais uma nova onda da igreja. Acham que o avivamento é uma coqueluche moderna, uma inovação, sem nenhum respaldo bíblico e histórico. Certamente, aqueles que pensam assim não estudam
com critério a palavra de Deus, a Bíblia, e nem a história da igreja. Os pontos culminantes, né, da igreja acontecem em épocas do avivamento desde o Antigo Testamento, que esta é uma verdade incontestável. Só olha para os grandes despertamentos, despertamentos no tempo de Ezequias, de Josias, de Neemias. É só ver os grandes avivamentos de Jerusalém, Samaria, Antioquia, da Síria, em Éfeso, enfim, é só ver o que Deus fez na reforma do século XVI na Inglaterra, no século XVIII e outros grandes avivamentos da história. Certamente o avivamento não é uma onda, não é um modismo, ele possui firmes laços históricos, ele é nossa herança, nosso legado, deve continuar sendo nossa inspiração e nossa busca constante. Avivamento não é uma visão dicotomizada da vida, não é? Muitas pessoas, quando começam a buscar o avivamento, saem da realidade, enclausuram-se nos castelos inexpugnáveis, né, inexpugnáveis de sua espiritualidade isolada e monástica. Torna-se tão espiritual que já não sabe mais conviver com a vida. Isolam-se fazendo da vida uma caverna de fuga. Não? Isso não é avivamento, ok? O avivamento não é uma campanha de evangelização, certo? Então, o padrão bíblico para o avivamento, dentro do contexto, dentro do sentido do Espírito Santo, já dizia Martin Lloyd-Jones, né? Estritamente falando, o avivamento em algo que acontece unicamente no meio do povo de Deus. O Espírito Santo renova, reaviva, desperta a igreja sonolenta, né? E revitaliza onde já existe vida, né? Ou seja, disse Roberto Coleman, ele diz assim: o retorno de algo à sua verdadeira natureza, isto é o avivamento, né? Comentando um pouco sobre essa questão, Martin Lloyd-Jones diz assim, diz que o avivamento é uma experiência na vida da igreja, quando o Espírito Santo realiza uma obra em comum. Ele realiza primeiramente entre os membros da igreja, um reviver dos crentes, e não se pode reviver algo que nunca teve vida, né? Então tem que rever aquilo que já tem vida. Assim, por definição, o avivamento é primeiramente uma vivificação, um revigoramento, um despertamento de membros da igreja que se acha letárgico, dementes, quase moribundos, né? Então podemos observar que Deus tem falado conosco nesta aula, ok? Deus abençoe a todos e o Espírito de Deus continue falando dos vossos corações, né? Aula de número 1, essa aula sobre o avivamento e o que é avivamento. Deus abençoe a todos no nome precioso de Jesus. E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.